Vamos ver como é que vai acontecer direitinho. Tá aqui o microfone, tá ok. Muito bem. Boa noite de novo, Diogo. Começar mais uma etapa do nosso trabalho aí. Deve estar passando rápido demais, rapaz. Coisa. Quando menos espera, acabou o tempo. Vamos aqui trabalhar com a circunferência. Marcelo Nunes está entrando. Evandro. Vinícius. Ale. João. Bom, olha. Fabrício. Opa. Tudo ok aí, gente? Tudo certinho? Tudo ok. Ô, joia. Certo. Conseguiu se alimentar? Dar uma descansada, pelo menos um pouquinho? É rapidinho, né? É, rápido não Mas tem. deu sim. Passa muito rápido. A aula passa rápido e o lanche mais rápido ainda. Então, nós estamos trabalhando aí inicialmente com É, a circunferência, né? Vamos ver que a gente trabalha com essa brincadeirinha aí. sim. Estão conseguindo entender direitinho? Eu sei que está meio rápido hoje, parecendo que está meio rápido, mas acontece que a gente tem que tentar buscar uma precisão melhor possível para vocês. Bom, Sim. vou trazer o livro de Então, novo. assim, um pouquinho complicado, assim, né? Com dessas novas transformações de pés, polegadas, assim, mas estamos conseguindo acompanhar. Eu estou conseguindo, assim, tá, É, tá indo. no caso dessas transformações, a gente viu agora e vai rever em alguns momentos aí do nosso trabalho. Fica tranquilo. É um pouquinho complicado agora nesse momento, mas ela vai ser melhorada um tanto aí na condição que a gente vai trabalhar com a questão de área e volume. Então ela vai pedir um pouco mais assim da gente desenvolver esses conteúdos de transformação. Na condição de transformar em pés em polegadas, você sempre vai trabalhar com o fator 12. Então, de pés para transformar em polegadas, eu multiplico por 12. De polegadas para pés, eu divido por 12. Porque quanto mais polegadas eu tiver, eu vou colocar na unidade que representa uma unidade maior, porém,
o que que acontece? Ele vai ter um número menor. Então, um pé. Pensa na polegada. A polegada é um dedão da gente. É um polegar mesmo. E o pé é um pé da gente mesmo. Por que que a gente fazia isso? Porque antigamente, na época dos reis, na época medieval lá, que tinha os reis, eles pegavam a medida do rei, tamanho do dedo do rei, tamanho do pé do rei, a braça que ele tinha, que é a altura da ponta do dedo da mão até o pé dele. Então contava uma braça. Então fazia isso nessas contagens. Pegava as medidas do rei para fazer essa condição. E a língua inglesa manteve essas unidades de medida. No caso, polegar, pés. Nos Estados Unidos também utiliza essas unidades. Tanto é que quando você vê um futebol americano, eles falam, correu tantas jardas. O que é jarda? É um trabalho que simplifica 3 pés. Então, no caso, uma jarda equivale a 3 pés. Ou, na condição, 36 polegadas. Então, você tem essa situação desse trabalho de transformação de unidade. Porém, não para aí. Então, no caso que vocês viram hoje dessa transformação, nós vamos rever ainda com um caso que nós vamos ver agora com circunferência, círculo, e depois já vem a questão de volume. Então, volume de um cubo, volume de um cilindro, que vão trabalhar justamente com unidades também, e com essas unidades de medida. Então, nós vamos trabalhar novamente com essas transformações, tá bom? Fica tranquilo que a coisa não é tão difícil. Ela, nesse momento dessa visão nossa, ela parece ser um pouco complicada, mas a gente não vai mexer com ela em centímetros e metros. Nós vamos mexer com elas em polegadas e pés. Claro que se tiver alguma informação dada em centímetros ou em milímetros, teremos que transformar para unidade de polegada ou para unidade de pés, dependendo da situação. Tá? Fica tranquilo. Eu já tinha mostrado para vocês aqui a respeito daquela circunferência, apaguei a lousa e refiz de novo aqui. Refiz a situação. Está usando uma situação bem clara com a circunferência. Bom, o que, que ela vai me informar aqui? A circunferência é do centro à borda. Então, no caso aqui, eu tenho o raio. Então, o que, que é a circunferência? É só essa borda que fecha a circunferência. Isso é uma circunferência. Aí você fala, bom, e o que, que me tem a circunferência? O que, que eu tenho na circunferência? Nós temos o centro dela, o ponto central dela. O raio é o mesmo valor em qualquer direção em relação a essa periferia da circunferência, essa borda. E se eu abrir essa circunferência, então vou ter um comprimento da circunferência. Nessa condição, como é que vai funcionar esse comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência vai ser calculado por, como nós já vimos anteriormente, lá no ensino fundamental, como 2πr. Isso quer dizer 2 vezes o valor de π vezes o r. Mas de onde saiu o π? Nós temos a condição de fazer o seguinte. Vamos montar primeiro essa brincadeira. Determinar o π. Como é que eu calculo o elemento π? Que nós vimos lá como o valor numérico já informado. 3.1416. Como é que eu trabalho o valor de π? O valor do π é o valor do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dessa circunferência. Ora, mas onde é que eu tenho esse π aí que eu não sei onde eu vou trabalhar? Eu trabalho algumas vezes com cano, com objetos assim. Tudo que tem circunferência, que faz uma forma circular, tem o valor de π. Nossos olhos têm, um anel tem, uma caneta tem. Então, todos eles têm o elemento π. E é o mesmo valor, é um valor fixo, é uma constante. Então, π vai ser dado pelo comprimento da circunferência dividido por seu diâmetro. Ou calcular o π da mesma escrita, só que de maneira diferente. Sabendo que o diâmetro
é igual a 2 vezes o valor do raio, o π também pode ser determinado por esse valor aqui. Eu conheço o valor do raio. Então eu tenho lá, π é a razão entre o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, ou π é o valor da razão entre o comprimento pelo valor do raio, 2 vezes o valor do raio. Então você tem essa situação. Bem-vindo, Diogo. Está entrando aí o Diogo Pereira. Bem-vindo, Diogo. Aí você fala, bom, legal. Como é que vai funcionar essa brincadeira, então, nessa condição? A circunferência é só a periferia, a borda. No caso, uma pizza, você tem ela nessa condição. Aquela borda toda fecha a pizza. Mas aí, com isso tudo que nós temos aqui, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, temos o valor de π. Baseando-se aqui, nessa condição, qualquer valor que nós tenhamos do comprimento pelo diâmetro, nós teremos esse resultado final. Aproximadamente 3,1416, que é o que nós utilizamos para melhor precisão. 4 casas decimais. Porque no caso que você puxando na calculadora científica o valor do π, então o valor do π fazendo na calculadora científica, nós temos 3, 14, 15, 9, 2 e prossegue. E vai continuando a brincadeirinha lá. Mas, para efeito de cálculo, nós tiramos o 92 e o restante e arredondamos 15 para 16. Lembrando que é procedimento. Número igual a 5 ou maior que 5, adicionamos 1 ao número imediatamente anterior a ele. O 9 é maior que 5, o número anterior imediato é o 5 aqui. Então, 5 mais 1, nós temos 6. Então, nós trabalhamos com 3,1416. Isso tanto serve para a circunferência e serve também para o círculo. O que é o círculo? O círculo é tudo o que está envolvendo naquela borda, tudo que está dentro dela ali. Então, quando falamos da circunferência, é só pensar na borda. Mas o círculo é tudo. Você pensa aqui o raio, o diâmetro, o centro, só que aqui, no caso do círculo, a figura parece ser a mesma, mas tem uma pequena diferença. Tudo nessa região é contado. Então, todo que está dentro dessa região é contado. Então, aí você entra com círculo. Do centro dele até a borda onde fecha aqui, você pode pensar em uma praça que é circular. Nós temos aí uma pizza que é circular. Nós temos várias coisas assim que nós trabalhamos com essa situação. Daqui nós temos a área do círculo, que é quem? A área do círculo é o valor do π vezes o raio ao quadrado. Bom, por que eu trabalho com raio ao quadrado? Se você olhar esse pedacinho aqui, faz lembrar o raio, faz lembrar o quadrado. Ele faz aqui um trabalho de meio quadrado. Então, nessa condição, você está trabalhando com base vezes altura, que é o cálculo da área do quadrado. Então, nessa condição, você tem lá raio ao quadrado vezes o valor de π. Aí você entra naquela condição. Espera aí. Tomando essa informação, esses dados como verdadeiros, que são verdadeiros porque já foram absolutamente definidos, determinados, calculados e identificados como esses resultados,
Então, nós temos as condições seguintes. Eu tenho lá uma chapa e quero fazer um cilindro com essa chapa. Então, como é que eu vou fazer essa condição desse cilindro funcionar? Eu tenho que saber o comprimento dele, saber qual vai ser o raio que eu vou fechar direitinho ele, para que eu possa ter o valor. Bom, nessa condição, eu tendo o comprimento dessa chapa, eu tenho como saber o cilindro que eu vou fechar ele ali. Então, o comprimento você divide ele no mais ou menos no meio, ou você vai fazendo a curva com ele ali, você tem o cilindro formado. Você tem ali a formação do anel. Está fechando a circunferência. Então, supondo que você tenha a seguinte situação. Que ele queira o comprimento da circunferência, sendo que o diâmetro dessa circunferência vale 10 polegadas. E aí você analisa o π dado como 3,1416. Sempre nós temos como aproximado, não é um valor exato. Aí você fala, bom, agora eu vou ter que trabalhar com um número grande, né? Você vai trabalhar com um número aqui, que é decimal, e ao meu ver vai ser muito grande. Então o que acontece nessa situação? O que a gente vai trabalhar com essa visão aí? Ou melhor, com essa condição aí? Bom, vou trabalhar com a seguinte proposta. O comprimento, aqui eu tenho dado os valores de π, comprimento sobre diâmetro, comprimento sobre o raio. Como é que eu vou calcular esse comprimento? O comprimento vai ser dado por 2 vezes o valor do raio, porque aqui, ou melhor, nem 2 vezes o raio, eu já tenho o valor do diâmetro, vou pegar pela primeira lá. O diâmetro passa para o outro lado multiplicando π, sendo igual com o raio. Então, d vezes π. Diâmetro vezes o raio. Então, o comprimento vai ser igual. O valor de diâmetro, 10 polegadas. O valor do π, 3,1416. Lembra que a gente já comentou várias vezes, quando trabalhamos com os números decimais. Na multiplicação por 10, você não faz conta. Você só trabalha a posição do ponto da esquerda para a direita, essa movimentação. Ah, mas eu não entendi legal esse processo muito curto. Então faz o seguinte, considere isso aqui sem o ponto. 31.416 multiplicado por 10. Então vou ter lá o comprimento, vai ser igual 10 vezes 31.416, tirando o zero, um elemento neutro da multiplicação, ou uma vez qualquer coisa, é a própria coisa, 31.416. O zero do 10, eu coloco lá atrás na resposta. Vou ter 314.160. Só que aí o que acontece? Eu tenho que contar, após a multiplicação, as casas decimais que eu tenho no número decimal. Com a formação decimal. Nesse caso aqui eu tenho 4 casas. O que se pede com essas 4 casas? Que se conte da direita para a esquerda o número de casas. Então você tem 4. Primeira, segunda, terceira, quarta. A quarta casa é o 4, que está aqui em cima. Colocamos o ponto, então, na frente do 4. Vai ficar, então, entre 1 e 4. Então, qual vai ser o resultado para esse comprimento de circunferência? 31 inteiros, ponto. Esse zero aqui, depois do ponto, não é obrigatório, você pode jogar ele fora. Vai ficar apenas com 416. Como é comprimento, comprimento não tem a mesma coisa de área. Ele não vai modificar a unidade medida. Você aqui vai ser 31.416 polegadas. Pronto. Esse in é simbologia, no caso lá, é uma diminuição da palavra int, que é polegada.
Então, quando nós colocamos in, vem de int ou inches, que é colocado no plural. Então, no caso, significa polegada ou polegadas. Só que na unidade de medida, ela não varia para o plural. Eu não posso colocar INS. Não põe isso. Vai vir apenas NI. IN, no caso. É apenas IN. Igual quando a gente fala em metros na física, no ensino fundamental, ou no ensino médio, nós tínhamos o quê? 25 M. Representa 25 metros. É errado colocar isso daqui. MTS. O que significa isso? Ah, é metros. Está errado. Não significa nada, não. Ou você escreve a palavra completa, ou não escreve nada. Porque se eu colocar 25 MTS, está errado. Se você coloca isso daqui para uma questão de falar assim, ah, eu coloco porque todo mundo põe. Mas isso aqui é errado. Você coloca 25 M metros ou 25, escreve a palavra. Duas vogais e uma consoante que você economizou de escrever, você não deu uma certeza que aquilo é verdadeiro. Então, aqui no caso, você coloca M como é a unidade de medida de comprimento dado pela 13ª Conferência de Pesos e Medidas. Agora eu já esqueci a 13ª Conferência do grupo de científico, eu esqueci o nome direitinho lá. Então, foi definido quem? A unidade de medida em metros é indicada por M. A unidade de medida de quilômetros, km. No caso aí, você tem essa situação. Eu não posso colocar S para fazer variar no plural. Não existe essa condição. Bom, então aqui nós calculamos o comprimento da circunferência. Então, a fórmula do comprimento da circunferência é passar o diâmetro para o outro lado da igualdade, multiplicando o valor de π. Ou você passar 2R multiplicando o valor de π. Tanto faz. Se for dado o raio, então eu faço 2 vezes o valor do raio, vezes o valor do π. Então, nessa condição, tem essa formação. Mas se eu tiver o valor do raio, como aqui, por exemplo, calcular o comprimento da circunferência, tendo que o raio igual a 150 pés. E o π, já temos o valor lá em cima, lá, que é 3,1416. Sempre esse valor, não altera. Aí você fala, caramba, como é que eu vou calcular isso? Aí você tem lá, o raio vai de 150 pés. Qual é a fórmula? Então, você transformando ali, vou trazer ela mais fácil aqui para ficar uma coisa ideal. Então, a fórmula do comprimento, D vezes π, ou comprimento 2πr. Tanto faz. No caso do raio, eu tenho que o raio vale 150. Mas se eu não quiser usar o raio na segunda fórmula, já quiser trabalhar com ele como diâmetro, posso? Pode. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Como é que eu posso fazer isso, então? O raio, 2 vezes o valor de R. Então, isso aqui vai implicar quem? Que o diâmetro, 2 vezes 150. Eu faço essa multiplicação. 2 vezes 150, 150 mais 150. Então, eu vou trabalhar com um diâmetro de 300 pés. E não vou mexer com aquela equação segunda ali. Vou trabalhar com essa primeira. Então, o comprimento vai ser igual diâmetro vezes
π. Então, o comprimento vai ser igual a 300 vezes 3,1416. Ah, complicou a brincadeira. Não. Toma-se os números diferentes de zero e esquece o ponto. Trabalha como se fossem números inteiros. 31.416. Multiplicado por 3. E então você vai ter a condição seguinte. O comprimento vai ser igual. Fazendo pedaço por pedaço. Se quiser fazer a multiplicação assim, pode fazer. 31.416 multiplicado em 3 partes iguais. Não põe ponto, nem os zeros. Números inteiros. 3 e 6 são 18. Sobe 1. 3 vezes 1 são 3, com mais 1, 4. 3, 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Então, aqui nós teremos 942, ou 94.248. Nós colocamos lá. 92, 94, 94, 248. O que alterou aqui? O que alterou aqui é que eu deixei de usar os zeros. E deixei também de apresentar o ponto. Bom, os zeros a gente recoloca. Por quê? Eu não contei os dois zeros do 300. Devolvendo os zeros. Devolvi os zeros. Beleza. Quantas casas decimais tem depois do 3? É 3,1416. Temos aqui as mesmas 4 casas que nós tínhamos aqui no começo. Sempre 4 casas. Então, primeira, segunda, terceira, quarta. Ponto à frente do número 4. Então, como é que vai ficar o cálculo do comprimento dessa circunferência aqui? Como é que vai identificar isso? 942,48. Só. Não precisa mais que isso. Esses zeros, o zero depois aqui do número após o ponto na parte decimal, se eu colocar 50 zeros depois desse 8, é a mesma coisa, não altera em nada, não muda nada. Eu vou ter 942,48, que unidade? Unidade PES. Então, tudo isso aqui, PES. Como não multipliquei 150 pés por 150 pés, então não tenho pés quadrados aqui, é só pés. É apenas a simbologia de pés. Pronto. Mas, disso tudo aqui, nós estamos usando apenas a borda. Somente aquela parte que fecha a circunferência. Vamos pegar um caderno com mola. Quantas circunferências nós temos aqui nessa condição? Nós temos 1, 2, 3, uma porção. Até fechar a mola aqui em cima. Então a circunferência é só isso. É essa volta. Só esse caminho aqui. Mais nada que isso. Porém, tem uma situação. Quando ela fecha esse caminho, fica coisa lá dentro. E se ficar coisa lá dentro, entra em que agora? Entra no círculo. Tendo o círculo, eu sou obrigado a trabalhar com o raio e não com o diâmetro. Então, eu tenho a obrigação de trabalhar com o raio. Então, nessa outra condição, nós vamos ter os cálculos, que agora vai trabalhar o raio vezes o próprio raio. E vou trabalhar com π de novo. O π sempre vai se envolver nessas brincadeiras aí. A única coisa que eu não preciso fazer na mão é quando eu tiver divisão com π. 3,1416. Porque lembra que a gente viu divisão, que eu falei bem naquele comecinho, que até 3 números dentro da chave a gente trabalha a divisão no papel. 4 ou mais, a gente tem a liberdade de utilizar a calculadora, mas a científica, porque aí você tem um valor mais preciso possível.
Ela tem 12 casas, 12 dígitos. Então ali você tem mais precisão possível ali. Então vou ter um valor muito melhor de trabalho. Porque fora daqui, fora do sistema, você precisa saber trabalhar com isso. Precisa saber trabalhar com esses números. Mas lá no momento do trabalho, o que acontece? Eu vou ter o computador, vou ter calculadora, vou ter uma régua digital, um paquímetro digital, vou ter uns elementos que vão me ajudar. Te ajudar. Não vão trabalhar por você. Não vai trabalhar para você te ajudando. Mas a maior parte tem que colocar no trabalho, colocar na calculadora, no papel. E nós vamos brincar com essa área do círculo. Pensa bem numa condição. Vou precisar apagar aqui. Vou usar essa brincadeira. Vamos pensar naquela segunda circunferência de 150 pés. Ou melhor, pensar num avião que está fazendo... Um avião não, vamos pensar mesmo numa outra situação que envolve o círculo. Uma praça que você tem a condição seguinte. Já está dando 10 minutos de novo para a gente terminar. Supondo o seguinte, você tem o raio dessa praça de 400 pés. Você transformar isso em metros, tá? Fica grande, concordo. E você tem lá que uma polegada equivale a 25,4 milímetros, que é igual a 2,5 centímetros aproximadamente. Mas vamos deixar nessa condição. Você não está mexendo mais com a circunferência, você está mexendo com tudo que está dentro dela, tudo dentro desse cercado que ela fez. Aí você fala assim, bom, se eu estou trabalhando com a borda e tudo que está dentro dele, estou trabalhando com círculo. E aqui ele quer a área desse círculo. E nós sabemos que é πr ao quadrado. E o valor de π, sempre 3,1416. Aí você olha assim a brincadeira e você fala, bom, tem 400 pés. Como é área, eu vou ter pés quadrados. Então, nessa condição, eu vou ter que trabalhar raio vezes o raio. Não posso trabalhar o diâmetro. Porque o diâmetro é raio mais raio. Ele dá 2 vezes o valor do raio. Como é que a gente vai desenvolver isso? Simples. Você pega lá a área, 3,1416, multiplica 400, só que esse 400 é elevado a 2. O que eu tenho que desenvolver primeiro? Qual é a ordem que eu tenho que desenvolver primeiro? Primeiro, a potência. Primeiro nós fazemos a potenciação. Depois nós fazemos a multiplicação ou divisão que houver. Então, nessa condição aqui, eu tenho 400 elevado a 2. O que é a potenciação? Simplificação da multiplicação de fatores iguais. Isso quer dizer 400 vezes 400. Trabalha só os números diferentes de zero. 4 vezes 4, 16. Quantos zeros eu desprezei? 2 de um lado, 2 do outro. Devolvendo, 1, 2, 1, 2. Eu vou trabalhar com 160 mil. E isso aqui tudo vai multiplicar o nosso amigo 3, 14, 16. Então a área vai ser igual. 3,1416 e multiplica 160 mil. Que é o resultado de 400 elevado a 2. Da mesma forma que nós trabalhamos antes. Esquece os zeros, esquece o ponto. Trabalha como números inteiros. Nessa condição, olhando somente os números inteiros,
Quem são esses números inteiros? 31.416. E o outro número inteiro, 16. Mas e os zeros e o ponto? Deixa quieto. Não trabalha com eles. Vai deixar eles para o final. 6 vezes 6, 36, sobem 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. 6 vezes 4, 24, sobem 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. 6 vezes 3, 18. Agora eu vou trabalhar com outro número que é representante da dezena. Então, abaixo da unidade, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Somando esses dois, 6. 9, 6, 15. Sobe 1. 1 e 4, 5. Com mais 1, 6. 8 e 4, 12. Sobe 1. 1 e 8 são 9. Com mais 1, 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Aí você fala, bom, eu teria 502.656. Beleza, se fossem números inteiros. Mas quantos zeros eu desperdicei? Ou deixei de lado? 4 zeros. E onde está o ponto? Eu tenho aqui 4 casas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou devolver o ponto. E aqui eu vou tirar esse sinal daqui. E vou devolver os zeros. 1, 2, 3, 4. O que eu falo na prática? O que a gente faria isso na prática? Cada zero que eu corto, eu ando a casa da esquerda para a direita. Mas como é que eu posso provar que isso é verdade? Primeiro, os zeros que nós desprezamos, deixamos de lado, descemos na resposta. 1, 2, 3, 4. Quantas casas decimais temos aqui? Depois do ponto, nós temos 4 casas decimais aqui, que são os números participantes do 3, 14 e 16, que é o valor do π. O que nós fazemos? Contamos as 4 casas decimais na resposta. Primeira casa é o 0. Segunda casa é o segundo 0. Terceira casa é o terceiro 0. Quarta casa é o quarto 0. Então, cada 0 que eu cortei aqui, andei a vírgula, andei o ponto decimal, de uma casa para outra, da esquerda para a direita. Então, eu vou ter aqui o ponto bem identificado entre o 6 e o 0. Então, nessa condição, eu tenho exatamente, nós temos aí a área no valor exato de 502.656 pés quadrados. Aí você fala, bom, como é que eu vou provar que isso é verdade? Como é que eu vou mostrar esse cálculo agora? Isso aqui eu fiz de um lado só, mas supondo que eu tivesse feito todos esses cálculos num rascunho. Como é que ficaria a situação para a resposta dele? Como é que ficaria a situação para a resposta dele? Então, a área aqui, vou trazer aqui de novo, 3, 14, 16, vezes 160 mil. Então, a área aqui, supondo essa situação toda feita no rascunho, você vai pegar o resultado que está ali. 502.656. Como é valor de área, como é que fica essa condição? Pés quadrados. Square feet. Pronto. Na unidade de medida inglesa, FT representa tanto pé quanto pés. Como é que eu escrevo pé?
em inglês? Foot. Como é que eu escrevo pés em inglês, no sentido plural? Feet. Então, ambos têm a mesma simbologia. FT. Certo? Aí você fala assim, bom, mas eu tenho que ter a mesma situação com a polegada. Então, a polegada em inglês, no singular, inch. No inglês, plural, inches. Como é que fica a simbologia dele? Tanto no singular quanto no plural. In. Então, quando eu falo pés quadrados, FT. Quando eu falo pé no comprimento, apenas FT, sem o square. E aqui o in vai entrar em SQ, in, então é polegadas quadradas. Apenas em comprimento. Tudo bem?